Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá! Como você está, hein? Olha, eu tô muito, mas muito melhor agora com você aqui com a gente. Se você tá sempre por aqui, já tá ligada, né? Tem coca na geladeira e o cachorro é meio esquisito, mas fica tranquila que ele não morde não. E bem, se essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo. Muito prazer, esse aqui é o Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e tudo mais da indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e o nosso papo de hoje tem muito tênis, suor, desejo, traição e um triângulo amoroso praticamente isósceles, né, Paulinha? Conta pro povo qual é o tema do nosso programa de hoje. Oi, Sansão. Oi para todo mundo que tá ouvindo a gente. Hoje o tema do programa está delicioso e só se fala nisso. A gente vai abordar o filme Rivais, ou em inglês Challengers, novo filme da Zendaya. Muito bom! Olha, hoje contamos também com a presença sempre encantadora dela, que dizem por aí já foi uma atleta mais talentosa que Martina Higgins, Steffi Graf e Maria Esther Bueno juntas. Bianca Bueno, salve, Bibi! Olha, eu já corro mal. Jogar tênis, então, é uma negação. Não entendo quase nada de tênis, mas foi uma delícia. Foi a melhor partida de tênis que eu já vi na minha vida. Cheia de emoção. O filme realmente é uma delícia, muito bom falar dele, e é verdade. Ele virou meme, estão falando no Twitter direto. Olha, e fechamos a mesa de hoje com uma estreia por aqui, hein? Ela que adora cinema, tênis, Zendaya e camisetas com recadinhos, Cati Viana. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada por me receberem aqui, eu tô muito feliz. E realmente eu não entendo nada de tênis, não entendo nada de futebol ou qualquer outro esporte que existe nesse universo, mas eu acho que eu entendo de cinema, então eu tô aqui pra falar um pouquinho, porque eu tô muito animada de falar sobre a Zendaya toda vez que eu tenho a chance. Ô, Cati, o prazer é todo nosso. Seja muito bem-vinda e volte mais vezes. Queridas, e antes da gente entrar em quadra por aqui, fica aquele recadinho de sempre. Já vai ter spoilers nesse podcast, mas como a gente não é maluco, que nem o Patrick, pode deixar que a gente avisa antes de começar. Combinado? E vamos que vamos, que a peteca não pode cair! Tashi Duncan, she's in another league. you were incredible today. To have a fashion line, a foundation, it's gonna turn a whole family into millionaires. What are you gonna do now? Unfortunately, my only skill in life is hitting a ball with a racket. I want you to be my coach. I want you to be my coach. How often does this happen? Going after the same girl? Muito bem, meus amorecos, o negócio é o seguinte. Eu abri o programa falando de triângulos amorosos aqui com a Paulinha, e eu acho que o último deles que vimos nos cinemas foi Em Vidas Passadas, filme da estreante, olha só, Celine Song, e que teve resenha aqui no episódio 365. Inclusive, nesse episódio 365, estávamos eu, Paulinha, Bibi e Lores. Foi um baita papo, Paulinha roubou a cena, vale a pena dar uma escutada. Pois, gente, quis o destino que o seu maridão, o estadunidense Justin Kuritzkis, a.k.a. Arthur, aquele escritor charmoso, com trejeitos hipsters e homem da porra, escrevesse o próximo triângulo amoroso dos cinemas. Sim, é dele o roteiro de Rivais ou Challengers, filme que estreou no Circuitão no dia 25 de abril, e que vem dando o que falar, né, gente? Eu fui ver o filme com alguma certa expectativa, porque eu já tinha gostado bastante dos filmes do Guadagnino. Porque ele sabe abordar uma questão da sedução, de como o amor se desenvolve, do desejo. Todos os filmes que eu vi dele trabalham disso. Mas depois que eu saí do filme, eu comecei a pensar, eu gostei ainda mais. Porque é um trio em que há um desejo e todos se desejam, e o filme vai crescendo com uma emoção, com a trilha, com os flashbacks de ida e volta. Sobre os memes, então, essa brincadeira do trio acabou indo pro Twitter. E aí o pessoal tá falando 3 entradas para challengers, para rivais. Então eles começam a citar diversos filmes com triângulos amorosos. Eu tô achando divertidíssimo, porque mesmo quem não é da produtora tá fazendo propaganda do filme. Olha, Sansa, quando eu descobri que o roteirista era o Justin, marido da
Celine, eu pensei, que casa talentosa, né? Imagina sobre o que eles conversam ali na hora do jantar. Quem tá escrevendo a próxima obra-prima? Porque eu sou muito fã de Vidas Passadas, quem não acredita é só ouvir o nosso episódio, e eu gostei bastante do roteiro aqui. Acho que para além do roteiro a gente tem um trabalho muito completo, como a gente vai dissecar aí de direção, de câmera, etc. Mas começa pelo roteiro. Afiadíssimo. Ô, Katia, a gente já viu, né, o roteiro da Celine, a gente viu aqui o roteiro do Justin, estamos todos curiosos, né, pra ouvir o roteiro do Terceiro Elemento, né? Exato, é isso que a internet ficou falando esse tempo todo, tipo, quem é a terceira pessoa que tá nesse relacionamento? Quem é esse provavelmente coreano jogador de tênis que existe por aí? Porque é realmente impressionante como esses dois que estão num relacionamento maravilhoso conseguem fazer coisas sobre triângulos amorosos ainda mais impressionantes. Então, é incrível, eu quero ser convidada pra sala deles pra conversar só, nada demais. E assim, tentar ver o que pode ser. Eu acho que a internet tá muito engraçada e eu queria falar que as entrevistas estão muito engraçadas com o elenco. Eles estão super divertidos, eles são super amigos e não só a Zendaya tá maravilhosa com os looks dela, como ela sempre faz, mas também a interação entre eles é muito legal e eu gosto dos três atores. Então, tudo nesse filme tá funcionando perfeitamente. Como dizem por aí, né, Cati? Triângulo é a forma mais quente. Vamos lá, gente. Sobre o que é Rivais, hein, Paulinha? Conta pra gente que eu tô curioso. Gente, Rivais vai acompanhar Tashi, uma tenista prodígio que se tornou treinadora. É uma força da natureza que nunca pede desculpa pelo seu jogo dentro ou fora das quadras. Ela é casada com Art e conseguiu transformar a carreira do marido, que passa de um jogador medíocre para um grande campeão mundialmente famoso. Porém, numa fase complicada da carreira do marido, ela convence ele a jogar em um torneio Challenger, onde ele terá que enfrentar Patrick, seu antigo melhor amigo e ex-namorado de Tashi. Muito bom, Paulinho. Ó, a direção aqui é do italiano Luca Guadagnino, que a Bibi já mencionou por aqui, responsável por filmes que jamais passam despercebidos, como Me Chame Pelo Seu Nome, o remake de Suspiria e Até os Ossos. Meninas, o casting é fantástico e nele se destacam 3 nomes. A cada vez melhor Zendaya, vamos falar a verdade, como Tash Duncan, Mike Faist, que roubou a cena como Riff, lá de Amor Sublime Amor, como Art Donaldson, e também Josh O'Connor, o jovem príncipe Charles de The Crown, na pele aí de Patrick Swayze. E tem trilha sonora deles, hein? Trent Reznor e Atticus Ross atacam novamente e estão de volta aí com seus sintetizadores sempre dissonantes e que entram praticamente como um quarto elemento nessa trama. Gente, vocês gostariam de dar uma pincelada nessa ficha técnica ou ressaltar alguma atuação? Olha, pelas entrevistas que eu vi, os 3 falando e eles falando, a Zendaya e o Josh O'Connor falando que o Mike Faist era o que mais tinha cara de tenista, mais tinha estilo de tenista, mais parecia um tenista profissional. Agora, o meu destaque, eu sei que todo mundo gosta da Zendaya, tudo e tal, mas o Josh O'Connor, minha nossa, que saúde! Ai, que delícia! E assim, ele tá com essa saúde maravilhosa desde que eu vi ele em God's Own Country, que é um filme belíssimo em inglês, que parece que não veio aqui direito para os cinemas, eu vi no Mix Brasil. E depois eu vi ele em La Quimera. E agora eu vejo ele aqui. Aliás, em La Quimera ele tá ótimo, porque ele está extremamente frágil. Existe nessa fragilidade dele esse filme. Mas é diferente. Ô, Cati, e o Josh O'Connor, não sei se você concorda com isso, ele tem um sorrisinho... Mark Ruffalo, né? Aquele sorrisinho charmoso, barra sem graça, barra desconfortável, que acaba sendo muito sedutor, né? Ele tem uma coisa, assim, eu falo isso na minha crítica aqui, ele tem uma coisa meio no auge do babaca, assim, ele tem um sorrisinho que você pensa, ele é um safado que vai destruir a minha vida, mas logo depois ele dá um sorriso que você fica, ok, eu vou ter que pegar esse homem. E uma coisa assim, entendeu? Eu acho o Josh O'Connor maravilhoso. Eu lembro que ele em The Crown foi incrível, foi maravilhoso. Mas eu confesso que o meu coraçãozinho é do Mike Faist, porque eu sou uma garota de Broadway. Então, eu já conheci o trabalho dele em alguns musicais. Ele foi indicado ao Tony por Dear Evan Hansen, que é um musical super legal. Não vejam um filme, ouçam a peça. Eu adoro ele em West Side Story e eu acho que ele tá incrível nesse filme. Eu acho engraçado que eles falam que a sua percepção de cada personagem muda
a cada vez que você assiste o filme. Então, nessa primeira vez que eu vi, eu fiquei muito ligada com o Mike Faist, mas na segunda vez eu já fiquei mais ligada ao Josh O'Connor. Então, eu acho que isso é super legal. A Cati falou, gente, ele beira, é aquele limite do cafajeste, e ele não ultrapassa, né? E é muito difícil não ultrapassar. A gente segue torcendo por ele o tempo inteiro, a gente não quer que ele se ferre. A gente chega ao ponto de querer que a Zendaya esteja com os dois, e eles dois estejam entre si. É um negócio muito louco, justamente por conta dessa atuação extremamente precisa, onde a gente consegue extrair o máximo daquele cara que ele não parece que ele é safado, parece que ele é esperto, e isso é muito perigoso. Enfim, eu acho que as atuações dele são muito boas, mas, gente, não dá pra não destacar a Zendaya. Ela tá cada vez melhor, eu acho que ela vem se firmando, porque, né, que ela é uma atriz muito bonita, que ela é uma musa, tudo isso já é dito, já tá exaustivo. O talento dela é inegável, ela vem trazendo isso filme após filme, e ainda assim, tava difícil até então a gente ver ela num papel de liderança, né, num filme, num papel principal, e ela entregou super. Se eu puder fazer um leve adendo, eu não gostei da maquiagem dela nas cenas da quadra, né? Nas cenas em que eles fazem a evolução do tempo nos 13 anos depois. Eu achei que eles não souberam envelhecê-la corretamente. Mas ela segurou tudo no olhar, na expressão facial. Fantástica. Não tem como discordar de você, Paulinha. Gente, olha só, antes da gente começar nossa resenha Vera por aqui, 2 coisinhas super importantes. Primeira, gente, nós temos mais de 10 mil ouvintes e apenas 148 avaliações no Spotify. Então aproveite para se inscrever e também dar 5 estrelinhas mágicas para ajudar a levar a palavra para aquela amiga ou amigo que, assim como a gente aqui, adora um bom papo sobre séries e filmes imperdíveis como esse aqui. E segundo, Paulinha, ativa pra gente a sabedoria das multidões, faz favor, que eu tô curioso para saber o que público e crítica tem achado de Challengers. Manda lá. Olha, Santos, os agregadores de nota mostram que o povo tá concordando com a gente e, por enquanto, os resultados estão bons. Lá no IMDb a gente tem 7.8 de 10, no Metascore 83 de 100, no Letterboxd 4.2 de 5 e no Rotten Tomatoes o filme conta com a aprovação de 89% da crítica e 76% do público, o que é um pouco curioso. Só que chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui, claro, a opinião do Senta que lá vem spoiler. Então eu vou perguntar primeiro pra dona Bibi, que inclusive foi quem me fez ir até os cinemas assistir Rivais logo na estreia. Bibi, por favor, faça as honras da casa e conta pra gente, ainda sem spoilers, Rivais. Você gostou, amou ou dá pro gasto? Olha, eu digo que tem vários filmes que eu gosto muito mais depois que eu assisto, porque eu fico pensando neles. Rivais foi desses. Eu saí pensando, nossa, que filme bom! Só que quanto mais eu pensava, mais eu gostava. Porque eu comecei a pensar nas personagens e no crescendo, porque tem um crescendo das imagens, porque ele vai e volta no tempo como um jogo de tênis. Ele vai e volta nas personagens, nas ações. É um grande jogo. É um jogo das personagens, é um jogo de sedução, é um jogo da imagem, é um jogo com o espectador para manter a atenção e crescer essa atenção, para ele pegar pequenos, inclusive para ele pegar pequenos detalhes, né? Para você ver lá na frente e sentir o prazer de ter prestado atenção no filme. Eu gostei muito, e gostei muito da Zendaya. Você falou da Zendaya? Ela tá excelente, como tem muita gente falando por aí que é o melhor papel dela. E os 3 funcionam em sintonia. Você falou, Josh O'Connor, a gente não quer que ele se ferre. Pois é, eu fiquei o tempo inteiro pensando, por que ele não pode ser a marmita dos dois, não é mesmo? Dê um tempinho pra ela e você vai descobrir que ela não presta. E o pessoal tá falando assim, quero saber quem é a marmita desse casal talentoso. Pois é, eu queria que ele virasse marmita, ou tivesse um triângulo e todos fossem felizes. Porque você vai querendo isso vendo o filme. Eu gostei muito. E o Guadagnino sabe criar... O filme é um tesão, né? O filme é um tesão sem mostrar cenas de sexo, o que eu não reclamaria. Mas ele faz um filme delicioso de se ver. Realmente, eu concordo. Eu amei o filme. Eu não estava esperando tanto. Eu estava esperando algo bom, porque eu acho que o Luca Guadagnino, ele é um diretor muito bom. Eu estava esperando um filme bom. Mas eu não esperava algo tão frenético que poderia dar tão errado, porque tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e é tanta ida e volta, tem um jogo rolando e aí você volta no tempo e depois você vai de novo e podia ter dado tanto errado, mas tudo funciona de uma maneira tão perfeitinha. A edição, a direção de fotografia com as imagens do tênis que são tipo
o melhor jogo. A Bibi falou que é o melhor jogo que ela já viu na vida. É verdade, é o melhor jogo de tênis que a gente já viu na vida. Então, eu acho que tudo funciona tão perfeitinho que eu lembro que eu saí do cinema, eu joguei as minhas mãos pra cima, tipo, meu Deus, de tão boa que aquele final foi. Então, eu fiquei muito, muito, muito feliz com esse filme. Eu não esperava, mas eu fiquei bem contente de verdade. Gente, sabe uma coisa engraçada? De fato, né? A gente tem que reconhecer aqui, nem sempre ela dá todas as bolas dentro, mas a Bibi, né, trouxe esse filme pra família Skelly VS, e nessa, assim, ela acertou, foi um ace, Bibi, foi um ace. E eu postei, né, eu assisti na estreia junto com a Babi, postei nos stories, e aconteceu uma coisa quase inédita. Umas 4, 5 pessoas vieram perguntar, é bom mesmo? Porque eu vi esse filme, vi o pôster, vi o trailer, não me animei. Achei meio qualquer coisa, achei meio meh, então não me empolguei. Aí eu falei na hora, cara, é muito mais do que você tá imaginando, e o trailer dá uma enganadinha. Aliás, eu adoro quando o trailer dá uma enganada, como é o caso aqui. E eu acho que a gente tem 3 formas, né, gente, de ver o filme. A primeira, o lado do tênis esporte, que não é o forte do filme. Quem gosta, quem joga tênis, quem entende, quem assiste, quem vai pra Roland Garros todo ano, como o Rafinha Veste Prada desse podcast aqui, sabe que não é um baita filme de tênis, né? E a gente tem bons filmes de tênis, como Borg versus McEnroe, Batalha dos Sexos, né, que tem um background bem interessante, e também aí o Wimbledon, o Jogo do Amor, entre outros. Então, como um filme de tênis, pra mim, ele é apenas ok. Ele também é um filme que faz muitas mudanças temporais, como a Bibi trouxe aqui no começo, né? Então a gente vai, volta, 13 anos e 2 dias, volta 13 anos e 8 horas, né? Então tem essas brincadeirinhas do Guadagnino. Tem gente que pode ficar um pouquinho perdida, e eu concordo com a Paulinha, eu acho que a caracterização da Zendaya 13 anos depois podia ser um pouco melhor, podia ir um pouco além do cabelo curto, mas eu gosto demais quando a gente volta, Paulinha, pro passado, e eles têm aquele ar inocente, aquela coisa da descoberta, do Ice and Fire, né, jogando de dupla, ganhando o troféuzinho, a fotografia é encantadora, é muito legal como o Guadagnino vai usar o azul ao longo do filme de uma forma muito sagaz e inteligente, dando alguns sinais do que aconteceria, e por aí vai, né. E tem o lado mais gostosinho de todos, né, o lado do tesão, né, Bibi, que é esse triângulo amoroso. Como é gostoso ver filme de triângulo amoroso, né? Então eu acho que acima de um filme de tênis, temos aqui um filme de triângulo amoroso muitíssimo bem colocado e nada explícito. Tem muitas entrelinhas para quem tá do outro lado da tela complementar, e aí fica a cargo da imaginação de cada um. Eu complementei, viu, Bibi, todas as linhas, tá? Essa marmita aí colocada por você serviu aqui também. Paulinha, você trouxe bem. É muito legal ver a Zendaya dominante, né? Vem a Zendaya dando as cartas, talvez a melhor atuação da carreira dela. Olha, vocês já trouxeram muitos elementos do porquê o filme é maravilhoso, e aí eu respondo, eu amei o filme. Não esperava gostar tanto como a maioria de vocês. Acho que a Cati falou, né? A gente vai meio sem expectativa, caramba. E eu acho que eu amei porque eu saí do filme viva. Eu tava muito viva quando eu saí do filme. Ele é uma descarga de adrenalina e de vida, porque você sente ali o desejo que o filme é um filme sobre desejo, e é um desejo para além de um desejo uns pelos outros, é um desejo que vai além de ganhar nas quadras, ou de ganhar no sexo, ou de ganhar no amor. É um filme sobre estar vivo. O que te faz viver, o que te faz tentar, o que te faz querer entrar em quadra. E aí, falando da vida, né? E eu acho que esse é o ponto do filme. Você tá no jogo, o quanto você tá aqui para ganhar. Em todos os sentidos, né, gente? E aí eu acho que é um filme um pouco sobre isso, assim. E aí eu saí do filme maravilhada, primeiro porque eu assisti no cinema naquela experiência, com aquela trilha sonora bum, 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 na nossa cabeça, e você sai atordoado, porque ela é perfeita, né? É fantástica a trilha sonora, acho ela inclusive polêmica. E eu fiquei pensando, ele coloca a gente na perspectiva dos 3, né? A gente às vezes tá como Tashi, às vezes como Art, às vezes como Patrick, e às vezes como a bola. A gente tá como jogo, como espectador daquele triângulo. Então você tem uma perspectiva meio macro de tudo que tá acontecendo. E eu acho que a experiência que a gente sai é de um filme extremamente bem feito, que conta uma história simples, que poderia, em outros casos,
descambar para uma série de coisas tontas, clichês, etc. E, na verdade, ele conta da melhor forma possível. A gente quer fazer um quarteto com aqueles 3. Essa é a grande verdade. Sai todo mundo com essa sensação. Então, ponto pro Guadagnino, ponto pros atores, ponto para todo mundo. E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você não assistiu, tá dado o recado. Bom, meninas, agora que o Marcudo liberou os spoilers, podemos falar com mais detalhes aí sobre roteiro, direção, fotografia, trilha sonora e, claro, das atuações maravilhosas dessa série aqui. Gente, eu particularmente gosto muito desse cinema de detalhes, dos planos fechados, das trocas de olhares, né, que o Guadagnino proporciona ao longo da sua filmografia. Mesmo com uma carreira aí não tão vasta, né, gente, ele fez bastante curta, mas longas não são tantos assim, me encanta a forma que ele retrata as relações humanas. Mas eu queria saber pra vocês, o que mais e o que menos funciona nesse filme, Cati? Olha, pra mim é até difícil pensar no que não funciona nesse filme, porque eu acho que tudo funciona muito bem. Mas o que mais me pegou nesse filme, e já puxando um pouco aquilo que a Paula falou, é que é mais que um filme sobre tênis e é mais que um filme sobre triângulo amoroso. A maneira que eles agem no esporte e no amor é a maneira como eles veem a vida. E a partir disso que vai se desenrolando. Você consegue entender a forma de cada um deles dentro das quadras e eles agem da mesma forma fora das quadras. Então a Tashi, ela é determinada, ela precisa ter um motivo pra estar se sentindo viva e determinada e literalmente o corpo dela tem que estar vibrando com alguma coisa que ela queira, não no sentido pesado da palavra, mas no sentido, ela precisa estar sentindo alguma coisa, ela precisa se sentir vitoriosa, ela precisa estar na frente de tudo. O Patrick, ele já vai eu tenho talento, eu vou conseguir uma hora ou outra, eu vou dar meu jeito aqui, a gente vai se desenrolando dessa forma. E eu por outro lado, o Art, tipo, ele se esforça em tudo, porque ele nunca se acha bom o suficiente. E isso vale pra dentro das quadras e fora das quadras. Então esse relacionamento é incrível e isso é desenvolvido no roteiro de uma maneira maravilhosa e a atuação fica perfeita interpretando isso. Então eu não tenho eu não dei nota máxima, mas já dando spoiler do futuro, mas ele é realmente um dos meus filmes favoritos do ano, com toda certeza. Então, na verdade, o filme não é sobre tênis. O tênis é uma desculpa esfarrapada que ele usa, o roteirista usou, depois que ele começou a ver. Ele inclusive fala que ele viu um jogo de tênis e tinha alguma coisa sobre alguém que estava fora falando com a jogadora. E ele falou, e se a pessoa precisar falar alguma coisa fora do tênis, que for uma coisa pessoal? Então ele teve essa ideia. Pra mim, o filme fala sobre poder, sedução, amor, sexo e o que a Cati falou, o que te faz viver. Então, a Zendaya, pra mim, ela fala em algum momento no filme que assim, é tudo sobre o jogo, é tudo sobre o tênis. Mas pra ela, a vida é um grande jogo. Ela joga pelo poder, ela quer o poder, ela quer o marido vencendo. Tanto que ela fala, que ele fala, você vai me deixar se eu perder? Né? Existe isso. Tipo assim, eu quero uma pessoa que ganhe, eu quero poder, porque se ela não consegue o poder, ela jogando, porque aconteceu aquele acidente horroroso, que aliás, eu fui com um amigo ver o filme na cabine, e os dois tiveram um momento assim, tipo, ai, né, que dá aquela aflição na hora que ela se machuca, doeu na gente, aquilo é horroroso, e dói nela, porque ela tinha planos, ela tinha tudo muito bem planejado, e aquilo quebrou completamente os planos dela, porque ela assim, não vou ter pressa, vou fazer calmamente, e você tem que remodelar a sua vida. E aí ela tá bem com o moço, só que o moço não percebe o quão importante é o jogo, e é o jogar, e é essa determinação. Então ela fala assim, tá bom, beijo, fui, te largo. Ela é a criatura determinada, só que ela também não quer magoar ninguém. E ela diz isso, ela não quer destruir a amizade. Que é que infelizmente acontece. Os três gostam muito um do outro. É isso, os três querem ficar juntos, mas não funciona assim. Porque tem essa questão do poder, do desejo e o que a gente aceita e o que a gente diz com todas as palavras. Porque eles não dizem, né? Tem aquele momentozinho dos churros, que eu achei uma graça, e tem o da sauna também, mas tem o dos churros, em que os dois estão conversando pertinho, aí um conversa, outro troca, oferece churros pro outro, e aí você fala assim, podia repetir. Aí você pode falar sobre aquela cena lá, Sansa, né? A cena do quarto. Você fica desejando, você deseja as coisas. O filme te faz desejar.
Gente, eu vou pedir licença para retomar o paralelo com Vidas Passadas da Celine Song, porque a gente falou aqui no 365 do quanto a Celine conseguiu ter sensibilidade, né, carinho, o respeito que um tem pelo outro, né, naquele, entre muitas aspas, trisal, que não era de fato, né, um trisal. E é muito interessante que o marido da Celine Song joga esse respeito pras cucuia, né? Aqui não tem respeito, cara. Um vai meter o dedo no olho um do outro, vai talaricar, vai atravessar e dane-se. Todo mundo faz isso, né? Não tem bonzinho nessa história, né? O Art, ele é colocado como o fofo, bonzinho, inocente, o loirinho que vem, né, mais atrasadinho nas coisas. O que o amiguinho ensina a se conhecer intimamente, cada um da sua cama, que fique bem claro, né? Então o roteirista aqui, o marido da Celine, ele subverte tudo isso e fala assim, cara, eu vou tacar fogo nisso aqui sim, e dane-se. Então eu adoro, cara, essa coisa de um trapacear um outro. Os dois estão afim da Tashi. A Tashi, no momento, fala assim, não sei quem eu quero, porque ela também tá ali pra se divertir, ela é jovem, o foco dela não são os dois, não é nenhum dos dois, é a carreira. Ela é a mais determinada dos três, e pelo menos pra mim, ela acaba escolhendo entre os dois o que tem mais chance de chegar onde ela poderia chegar, né? Então ela acaba escolhendo o Art, que faria tudo por ela, e coloca o amor à frente do tesão. Só que numa relação, o tesão tem uma porcentagem que não é pequena, né? Então essa relação entre ela e o Art não vai ser completa, ela vai sentir falta do Patrick, e o mais legal, não é só ela que vai sentir falta da marmita, né, Bibi? Porque a gente vê que o Art não tá feliz, não tá contente, que a relação deles não é a coisa mais, né, incrível do mundo. É muito legal a forma como esse triângulo acontece, e eu adoro a sacanagem posta, né? Porque tá ali no olhar, eu tô fazendo. E aquele momento, gente, do gesto da bolinha no meio da raquete, que apenas entre eles dois significa tudo e mais um pouco, pra mais ninguém, inclusive pra Tashi não significa nada, mas pra eles é tudo. Cara, aquilo foi colocado de uma forma tão inteligente pelo roteiro, que eu pensei, puta que pariu, o Guadagnino me pegou demais aqui, vou ter que recomendar esse filme. Sensacional. Quem mais antecipou que ele ia voltar com a bolinha no meio da raquete no final do filme? Falei pro Léo, claramente esse gesto voltará. Acho que vocês abordaram muito a questão do triângulo, e aí o que pra mim fica claro, um dos elementos principais do filme é, eles só funcionam em três. Eles precisam competir por ela e pelo troféu, e um pelo outro, e a superação entre eles, porque não é uma competição só por ela, porque ela quer ver eles darem tudo de si, porque é como ela enxerga a vida, e ela não pode mais, porque ela se machucou. Então, aquela competição, e aí a gente pode fazer o paralelo que a gente quiser com relação ao fato de que no capitalismo, infelizmente, a gente só sabe viver as coisas gamificando a vida e etc, mas a realidade é, o que desperta neles a gana é justamente a vontade de superar, de dar tudo de si quando eles estão se enfrentando. Os três. Porque, na verdade, o tempo inteiro o roteiro ele é afiado. A forma deles se paquerarem, né, deles flertarem, é um provocando o outro o tempo inteiro. É sempre na resposta e na volta, na resposta e na volta. Como um jogo de tênis, que é super dinâmico. Bola na quadra 1, bola na outra quadra, bola aqui, bola aqui. Então a gente tá no jogo o tempo inteiro. Quando aquilo para e a gente tira o terceiro elemento de cena, o que sobra? Um jogo murcho. A rotina, como diz ela pro Art, né? Como diz a Tashi pro Art. Se você quiser, a gente para então por aqui, você se aposenta e a gente pode ser só dois ricos, tocando a fundação, enfim. Com aquela cara de quem tá sendo sentenciada a uma vida de 8 horas de trabalho na fábrica. Não, ela só não quer ser rica. Por quê? Porque, na verdade verdadeira, é um filme sobre isso, que a gente já falou, o desejo humano. O que eu queria trazer aqui é que a gente vê uma passagem de tempo de 13 anos. E aí, nesse momento, pra mim, quem faz o melhor trabalho é o Mike Faist. Eu acho que ele consegue trazer a maior carga de juventude, o passar do tempo, e ali, depois de 13 anos, o quanto ele tá pronto pra parar. O quanto ele tá exausto, o quanto nada daquilo tá, de fato, trazendo alegria pra ele. Ele consegue carregar os 13 anos com muita clareza. E vocês já falaram, mas não tem como não falar, que trabalho de direção.
do Luca Guadagnino, assim, é absurdo. Pra mim, eu acho que é o melhor filme dele. Eu sei que é difícil falar isso, porque ele tem muita coisa boa, mas, gente, eu saí do filme querendo dar pulos, assim, eu tava super energizada. Eu saí do filme, a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem no grupo do podcast: gente, vocês têm que assistir mais! E eu não sou uma pessoa que gosta de tênis, eu não gosto de assistir tênis. Eu acho esporte um pouco chato, eu acho meio elitista, acho meio... Enfim, me desculpe aí quem gosta, acho que cada um gosta do que quer. E ele transformou o tênis numa balada, e eu também nem gosto de balada. É engraçado, né, Paulinha? Porque você tava quase entrando no cinema e aí você me lançou no grupo. E aí, gente? Guerra Civil ou Rivais? E eu lembro bem de ter respondido pra você: cara, Guerra Civil é um filme que tá todo mundo falando, é super importante, vale a pena você assistir, mas te conhecendo, pode ver Rivais que você vai gostar demais. E uma coisa que eu queria acrescentar, gente, aqui no debate, é um pouquinho mais da relação da Tashi com o Patrick, que é uma relação que a gente vê que ela é muito mais quente, né? Não só quente no sexo, mas quente na intimidade em relação ao que ela tinha com o Art, né, nos olhares, né, nos assuntos que eles abordam, essa coisa de trocar roupa, de trocar camiseta, de vestir camiseta da namorada e namorada, isso é muito íntimo, e é com ele que ele faz quando ele tá usando o I Told Ya, né, da Tashi, e aparece naquela noite quando ela tá bebendo, sozinha, solitária. Enfim, é tudo muito bem colocado, né? E é um filme de entrelinhas. A gente tem tanta coisa explicada, né, Paulinha? A gente sempre fala disso. Cara, a Netflix sempre é nos mínimos detalhes, esmiuçado, mastigado, tudo pronto pra você consumir e não ter nenhum tipo de dúvida. Porque quando as pessoas têm dúvida, elas botam o dedinho pra baixo. Elas vão no Rotten Tomatoes e dão 50%, 60% de avaliação, né? Bota lá o tomate podre. Só que, cara, é tão gostoso a gente poder complementar aqui, né? A gente poder, da nossa cabeça, pensar, cara, qual é a real relação entre esses dois tenistas, né? O fogo e o gelo. E aí ela pergunta, quem é o fogo e quem é o gelo? Né, Bibi? Você deu a deixa pra mim, aquela cena do quarto, né? Que todo mundo sabia que ela ia aparecer uma hora ou outra naquele quarto de hotel, e ela começa a conversar com eles e colocar as perguntas de uma forma muito sagaz, no estilo Tashi Duncan. Cara, é uma delícia de assistir aquilo. Eu não queria que aquela cena acabasse. Você tava falando da relação entre a Tashi e o Patrick, e aí pra mim o que fica muito claro é que nós somos todos, assim como as personagens ali no filme, multifacetados. E um desperta no outro um lado. Então o Patrick, ele desperta na Tashi essa certa vulnerabilidade, essa certa falta de compromisso, quase irresponsabilidade. Ele leva ela a esse local mais bandido dentro dela. Enquanto o Art desperta nela aquela mulher alfa que toma as decisões, que cuida do dinheiro, cuida da filha, tá com a mãe, né? Aquela coisa um pouco mais burocrática, mas tem que... faz parte da vida, pô. Você fica abraçadinha comigo até eu dormir? Por favor. Mas é um lado que tá ali colocado. Assim como o próprio Art com ela, ele se coloca nessa posição de... quase de passivo, né? Ele é um homem passivo com ela, enquanto com o Patrick, ele já consegue ser mais desafiador. Seja na sauna, seja quando ele fala antes, quando ele dá ele quase que é um mau amigo, né? Quando ele começa a lançar pequenas coisas pra dizer pra Tashi, olha, ele não gosta de você. Então, assim, a gente vê que eles despertam entre si os lados um do outro, e eles despertam lados diferentes no Patrick. E isso que é muito legal, porque nós somos multifacetados. Então, se a gente só vive um dos nossos lados, o outro fica ali sedento pra aparecer. Eu queria completar que, tipo, a Paula falou, né, que somos multifacetados. Acho que a grande crise da Tashi é que ela não fica satisfeita com só um deles. Ela precisa dos dois. Ela precisa ou pelo menos de alguém que traga as duas partes pra ela. Então ela fica nesse vai e volta. Ela fica com o Patrick, mas ela volta pro Art. E ela fica nesse vai. Porque ela não fica satisfeita, porque ela tinha um plano e ela fica satisfeita com esse plano. Quando esse plano acaba, ela precisa suprir isso de alguma forma. Eu acho que isso fica bem claro nas cenas que ela tem com cada um deles e como ela desperta também diferentes lados de cada um deles. Então talvez eu esteja me repetindo um pouco aqui, mas é porque essa interação entre os três e principalmente como a Tashi se coloca no meio deles, mas ao mesmo tempo ela também está fora deles, porque eles têm um relacionamento próprio entre si, e isso fica claro na cena da bolinha no meio da raquete, porque o Art olha pro Patrick, tipo, tu tá de sacanagem com a minha cara, e ela fica, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Então, é realmente algo completamente diferente pros três atores, assim, e eu fico
Eu não sei, eu sou muito fãzinha desse filme, eu tô muito fã camarada, e olha que eu sou muito fã de Me Chame Pelo Seu Nome também, mas esse filme tá entre os tops do Guadagnino, com certeza. Cati, exatamente, você trouxe a cena da bolinha que o Sansa já tinha falado, e aí na sequência o que acontece é que o jogo deles muda, né, pra aquele ponto final. Eles vão com tudo pro ponto final. E aí, pra mim, o melhor momento é a hora que ele faz uma nova referência ao filme, quando ela grita "vamos" final, em referência àquele "vamos" de 13 anos atrás, em que diz, eu recuperei, era isso aqui que eu precisava. Era esse "vamos", a Tashi que vai pro jogo, e é perfeito, porque aí eles caem um no outro, e é um final, assim, super simbólico, fechamento com chave de ouro. Gente, ficou claro que a gente já falou bastante sobre o triângulo amoroso entre Tashi, Art e Patrick. Mas eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui o debate do que é sugerido, mas não dito. Na opinião de vocês, o Iceman e o Fireman, como eles eram chamados, tinham um relacionamento além da amizade? E no fim das contas, quem era o vértice do triângulo? A Tashi ou o Patrick? Eu acho que todo mundo é igual. É um triângulozinho equilátero, não tem vértice. Ela arma ele jogar no Challengers. O roteirista falou que, na verdade, esse Challengers é um campeonato que ainda tá entre os campeonatos importantes, só que, assim, paga um pouco, a pontuação é baixa. Tem gente que vai lá jogar e, na verdade, tá perdendo dinheiro. Então, é uma coisa importante, mas ela sabia quem tava lá. Ela jogou, ela joga o tempo inteiro, como eu falei antes. Para ela, a vida é um grande jogo. E esse jogo é uma adrenalina, o que dá adrenalina nela. E o filme dá essa adrenalina na gente. Pela montagem, pelas personagens e pela trilha. O Guadagnino pediu uma trilha que fosse uma sensação de festa, como se eles estivessem festejando, como se eles estivessem dançando e vivendo. Tanto que a gente sente. Paulinha, eu não entendi qual que é a problemática que o pessoal tá fazendo da trilha, porque eu achei que ela casa perfeitamente com o filme. Porque você tem que ter aquela emoção, porque quem joga tênis e quem vê, tem que ter essa emoção da partida, do desafio, né? E esses momentos de pausa, de tranquilidade no filme, pra mim são a pausa, o intervalo entre os jogos. E uma coisa que eu ia falar do Guadagnino é o modo como ele fotografa os corpos. A criação do desejo nos filmes dele e nesse passa pelo detalhe dos corpos, que são esses corpos belíssimos que foram trabalhados para parecer corpos de atletas, porque os atores são bonitos, mas eles não tinham esses corpos de atleta com esses músculos. Tem a Zendaya que aparece meio nua, só que o que ele mostra mesmo, o que ele mostra pra gente que dá um tesão são esses corpos masculinos, como ele constrói esses corpos. É isso que ele sabe fotografar belíssimamente. Ô, Paulinha, só pegando a deixa que você deu aqui, né, do relacionamento sugerido entre os dois, além do beijo na cama, né, que eu mencionei, muito interessante, muito caliente, né, Bibi? A gente tem a cena dos churros, né, a Cati trouxe, que não é só os dois saboreando um churros a uma distância de mais ou menos uns 5 centímetros um da boca do outro, e eles um roubando os churros do outro, e mordendo, puxando o banquinho pra sentar bem pertinho, né? A gente tem o momento da sauna, que a Bibi mencionou, onde o Patrick, ele tá sem a toalha, né? E a Tashi menciona, né, que o membro do rapaz é avantajado em determinado momento do filme, e eu não sei como que o Art fica com aquilo chegando tão pertinho, né? Às vezes dá ojeriza, mas às vezes dá um calafriozinho gostoso, né? É uma linha muito tênue. E a gente tem também, né, gente, no intervalo dos sets, aliás, como eu gosto do intervalo entre os sets, entre os games, quando cada um senta na sua cadeira e eles começam a se encarar ali, né? Em determinado momento, o Patrick, ele pega uma bananinha, né? Ele projeta seu corpo pra frente, olha para o Art e dá uma mordida na banana com aquele sorrisinho safado, né? Naquele limiar, né, Cati, do canalha pro safado que a gente gosta e aprova. Eu acho que existe algo muito conectado entre os dois, assim. E eu acho que nem eles sabiam até onde... Acho que nem eles sabiam até onde isso ia... Eles não colocavam um rótulo naquilo. Eles falavam, não, nós somos ele até fala no momento, somos um relacionamento aberto, porque os dois querem pegar a Tashi e tal. Então, eu acho que tem algo ali muito sugestivo, porque eles nunca tinham pensado muito bem
em até onde isso era demais, até onde isso era de menos. Eu acho que com a chegada da Tasha, eles ficam, não, mas a gente quer ficar com ela, mas a gente meio que quer ficar com a gente também. Então, como é que fica isso aí? E tem até uma cena que o Patrick vai visitar o Art, e eles começam a correr na quadra, um atrás do outro, como se fossem dois irmãos ou dois namorados muito loucos. Então, acho que nem eles sabem direito o que eles eram até a Tasha chegar. E aí, quando a Tasha chega, é meio que um furacão que transforma tudo e deixa tudo ainda mais ardente, tudo mais à flor da pele, vamos dizer assim. Porque os dois querem ela e os dois meio que querem assim mesmos, enfim. Olha, eu concordo com vocês. Eu acho que o filme o tempo inteiro traz essa sugestão de que a amizade deles é muito sensual. Mas a resposta na minha seleção, mais que é que é irrelevante, né? É absolutamente irrelevante pro filme se eles são mais do que amigos, se eles têm uma relação sexual para além da Tasha ou não. A grande verdade é muito nítido o quanto eles instigam um ao outro em várias áreas. E é esse que é o ponto. Sobre ser instigado, estar instigado, e isso te levar para onde você precisa chegar. Esse é o grande catalisador, é isso que empurra a gente. Então, o Luca Guadagnino faz isso muito bem. A Bibi trouxe a questão dele retratar os corpos de forma muito bem feita. E eu vou dizer, né, os closes. A gente tem closes absurdos de câmera. A gente falou da cena dos churros, essa sim, a cena improvisada, em que a gente tá ali num perfil dos dois. A gente vê, às vezes, boca, às vezes olhos, às vezes só olhos e boca, e aqueles churros ali, e a dentada e a mordida, o suor pingando, é cada gota que a gente vê de cada poro, pra gente entender o que é que tá acontecendo ali, pra gente sentir na gente o que é que tá acontecendo ali, aquele suor, aquela sugestão toda. Então, pra mim, o que a gente sente dessa amizade para além de tudo, ela é preciosa, porque ela desperta nos dois uma vontade de viver. Aliás, ela é preciosa, porque ela desperta nos dois vontade. Eu vi uma entrevista com o roteirista e uma coisa que é perguntada é: mas por que ela fala, por que a Tasha fala aquilo, né? Do come on! E aí o roteirista fala assim: eu não vou responder porque eu acho que cada um tem que ter uma interpretação. Você vê e você interpreta, eu não quero influenciar ninguém. Mas e aquele final? Que é pra vocês? Pra mim, tá todo mundo gozando naquele final. A hora que um pula em cima do outro, assim, foi o êxtase. Eu li uma entrevista com a Zendaya e ela falou que ela tem uma visão diferente da própria mãe. A mãe viu o filme e pra mãe, quando ela grita, come on! Ela tava bolada porque eles tinham percebido que não precisavam dela. Que é uma visão completamente diferente da que eu tinha, que era uma coisa que, não importa, eles se reencontraram ali, foi aquela amizade, o jogo, todos os sentimentos estão ali unidos finalmente, depois de tanto tempo, e ela vê aquilo como um bom jogo, como uma boa vida e como uma boa vontade. E realmente, minha amiga me perguntou, quem ganhou o jogo? Não importa. Não importa, o importante é aquilo, esse gozo realmente de sentimentos e explosão, e eu acho isso é muito bom. Meu último adendo é que a mãe da Zendaya precisa ouvir as Kelly VS. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui. Eu tô curioso, hein? De 0 a 100, eu quero saber quantas poltronas amarelas vocês dão para rivais ou challengers, que tá dando um calor danado na galera na sala de cinema. Foi maravilhoso ter a Katia aqui, porque ela trouxe uns insights muito bons e aumentou a minha nota. Eu vou deixar rivais com 89 poltronas amarelas. Olha, como o Guadagnino sempre me traz algumas delícias, dessa vez ele trouxe uma batalha dentro e fora, e um filme que brinca o tempo todo com essa dualidade, eu vou dar 86. Ah, porque você não vai dar mais? Não sei, porque eu não gosto de tênis, gente. Mas assim, como eu falei, não é sobre o tênis, o filme é sobre tudo menos o tênis. Mas fica 86 aí. Eu vou dar 93 poltronas amarelas para rivais, porque quanto mais eu falo desse filme, mais eu me apaixono por esse filme. Eu já tinha dado no Letterboxd, eu tinha dado nota 4,5, que seria 90, mas eu vou dar mais umas 3 poltronas aqui, não só porque é o meu ano de nascimento, mas também porque esse bate-papo foi super bacana e me fez amar ainda mais esse filme.
Olha, eu queria dizer, né, abrir minha notinha aqui, dizendo que a presença da nossa estreante foi saborosa como um Kit Kati. Mas ó, cresceu, hein? Cresceu a minha nota aqui com o filme, o papo muito gostoso, o filme muito gostoso, a Bibi tem razão, ele vai melhorando com o tempo. Vou deixar Rivais aqui com 95 poltronas amarelas. Muito bem, consultando a calculadora do Senta Clave Spoilers, chegamos à espetacular média de 91 poltronas amarelas para Rivais. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que no Senta Clave Spoiler, todo mundo é bem-vinda, todo mundo é bem-vindo e tem voz ativa, hein? Deixe seu comentário no nosso Instagram, @sklvs.podcast, ou no Spotify, que a gente lê todos por aqui e vai adorar saber a sua opinião sobre Rivais. Vale criticar, vale elogiar, vale pedir o telefone da Zendaya, só não vale colocar a bolinha no meio ali da raquete, perto do set point, né, dona Bibi? Depende, né? Às vezes vale botar a bolinha, hein? Mas assim, foi um prazer estar aqui. Muito bem-vinda, Cati. Gostei muito, acrescentou bastante. Também gostei mais do filme depois das conversas. E me sigam lá no Cinematógrafo, eu tô por aí, ó. Tá no Insta, principalmente no Twitter. Vamos ver onde mais eu vou aparecer. Eu queria agradecer o convite, foi super legal. Sempre que quiserem falar de filmes, falar da Zendaya, falar de musicais, eu tô aqui pra isso. Podem me seguir em @cativiana, K-A-T-I Viana com 2 N's. Fiquem de olho no Adoro Cinema, que a gente tem super coisas legais lá também. Pessoal, foi maravilhoso. Muito obrigado por mais um REC. Um beijo. Tchau. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, ó, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!